Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte com o Dr. Avram Shannon sobre Êxodo e Levítico. Uma das coisas mais difíceis para nós, como santos dos últimos dias, e acho que isso é um problema do cristianismo em geral, de ver e compreender, foi reconhecer que o sistema de sacrifícios constituía um sistema religioso completo. Ele os aproximava de Jeová. Eles não dizem simplesmente, agora sei quem é Jesus e preciso fazer algo com esses sacrifícios. Os sacrifícios eram a forma como eles se encontravam com Deus. Voltando ao sacramento por um segundo. Pensamos em Jesus, nos lembramos de Jesus, o bispo fica lá em pé e diz, tudo bem, agora, por 15 minutos, vamos pensar em Jesus. Lembrem-se do que ele fez por nós. Vocês ficam sentados lá e pensam. Não, o padre se ajoelha, parte o pão, abençoa o pão, nós o comemos. Há mais do que apenas uma questão mental acontecendo com os sacrifícios. Falamos sobre como todos eles apontam para o Salvador. Eles apontam sem dúvida, mas não necessariamente todos apontam para o ministério mortal e a ressurreição, se é que isso faz sentido. Ou seja, lembrando o que o presidente Oaks e o presidente Nelson ensinaram repetidamente, Jeová é o Deus do Velho Testamento. E o propósito dos sacrifícios era reconciliar Israel com Jeová. Era para corrigir esse relacionamento. Há um holocausto que lemos, há uma oferta pela culpa, uma oferta de paz e então uma oferta pelo pecado. Essas são as 5 ofertas principais. Elas têm funções diferentes. Você faz uma oferta pela transgressão por motivos diferentes daqueles pelos quais faz uma oferta de paz. Esse era o sacramento deles. Esse era o batismo deles. Essa era a investidura deles. Era assim que eles interagiam com Deus, por meio desses sacrifícios de animais. O holocausto. Esse é o que vemos descrito no capítulo 9. Esse é único porque, em quase todos os sacrifícios, você comia. O sacerdote comia uma porção, o sacrificado comia uma porção. No holocausto, você queimava tudo. Você pegava o animal, esfolava-o, cortava-o em pedaços e queimava-o. Só por diversão fiz algumas contas. O preço atual de uma vaca, sabe, um boi para alimentação, é de cerca de $2.000. O holocausto é equivalente a e pegar uma pilha de notas de $50, colocá-las no fogo e dizer, isso é seu, Deus, eu não quero isso, isso é para você. Dá para imaginar levar dinheiro para o bispo e ele dizer, obrigado, E depois colocá-lo no fogo. É literalmente isso que a oferta queimada inteira faz. A propósito, temos textos de outras pessoas da época dos antigos israelitas e especialmente dos judeus mais tarde, e elas ficam pasmas com isso. Por que vocês estão desperdiçando toda essa comida? Como Belknap observou, não é um desperdício. Estamos oferecendo a Deus. Estamos tornando-a sagrada. E, portanto, parte do que há de intrigante na religião israelita é que vemos que enxergar as coisas, enxergar a santidade, não exige que você tire nada disso. Um holocausto é 100% esse tipo de oferta. Avram, o que há no sacrifício que gera santidade? Por que não basta sentar-se em uma rede para se tornar santo? A lição de hoje é que o sacrifício gera santidade. Por quê? Se voltarmos a Levítico 10, Levítico 19, sede, pois, santos, porque eu sou santo. Quando falamos de santidade, não estamos falando de algum tipo de característica inefável. Estamos falando de ser como Deus. Essa ideia de que santidade é ser como Deus. Penso em nosso querido e amado presidente Holland. Ele proferiu este discurso, com o qual vocês provavelmente estão familiarizados há anos. O trabalho missionário e a expiação. Esse discurso é dirigido aos missionários. É um discurso do CTM. Foi proferido há cerca de 25 anos. Eu era missionário quando ele a proferiu, então já faz muito tempo. Nela, ele fez esta pergunta aos missionários. É tipo, olhem pessoal, temos o Evangelho de Jesus Cristo, temos a verdade, temos o Espírito Santo. Por que o trabalho missionário não é fácil? Por que o único problema do trabalho missionário é ficar com hipotermia por ficar na fonte batismal com tanta frequência? Ele diz, porque a salvação não é uma experiência barata.
Em determinado momento, aqueles de nós que afirmam seguir e imitar Jesus precisam sentir um pouco do que Jesus sentiu. Não foi fácil para ele, diz o presidente Holland. Como poderíamos pensar que seria fácil para nós? Falemos do ato supremo de sacrifício, nosso Senhor e Salvador, o próprio Deus, pregado numa cruz. Temos esse grande contexto do Velho Testamento para os cristãos. Quando se trata do que significa sacrificar-se, significa permitir-se ser torturado até a morte, porque você ama todo o resto da humanidade. Falei com vocês há alguns anos sobre Moisés 7 e sobre como Deus chora. Nosso Pai Celestial nos ama o suficiente para continuar sendo vulnerável conosco. Acho que a ideia de alguém sentado na praia tomando pinha coladas nunca, jamais vai funcionar. Porque não é assim que se torna semelhante a Deus, porque não é isso que Deus faz. O sacrifício nos torna santos, porque o sacrifício nos torna semelhantes a Deus. Há também aquele ditado comum de que Deus está mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. Sentado na praia, tomando uma pinha colada. Para mim, isso soa a crescimento pessoal. É o meu tipo de crescimento. Vale a pena lembrar que esses israelitas estão no deserto. Você percebe um pouco de Mosias aqui e todas essas coisas em sabedoria e ordem. Falamos sobre simbolismo. E uma das coisas sobre simbolismo que devemos sempre lembrar é que A sempre é igual a Icro. Às vezes você diz, é simbólico. Mas o que você quer dizer é, não sei o que isso significa. Mas além disso, uma das coisas legais sobre o que Deus faz com os sacrifícios e com você e comigo é que todos eles têm propósitos pragmáticos. Pense em um ambiente agrícola. Pense nesses animais. Quantos animais machos você precisa em um rebanho? 1 ou 2? Apenas alguns. Então, o que você faz com o resto? Você o sacrifica. Há uma preferência por animais machos por causa do simbolismo de Jesus, sabe? O primeiro, coisas assim. Há uma preferência por animais machos por razões pragmáticas. E da mesma forma, o altar do incenso no lugar santo. A fumaça representa, vocês sabem, as orações subindo a Deus. Ela representa outro véu de proteção para a humanidade, mas também algum de vocês já esteve em um curral e já esteve em um matadouro? Nosso ex-colega Byron Merrill costumava levar seus alunos quando a Universidade Brigham Young ainda tinha um matadouro. Ele os levava lá ao ensinar esses capítulos e fazia com que testemunhassem Nossa, Foi simplesmente um massacre. E eu, na verdade, quando ele me contou isso, pensei, isso é aprendizagem experiencial antes da hora, Byron. Mas essa noção de que cheira mal, o sangue cheira mal, os animais cheiram mal. Você e eu estamos acostumados a uma experiência no templo que é muito, muito antisséptica. cheira a um belo tapete limpo. O antigo templo teria sido um choque para os sentidos nesse sentido. O incenso encobre isso e torna o cheiro agradável. É por isso que se adiciona sal, porque ele transforma carne queimada em carne comestível. Essa ideia de que eles estão transformando isso faz parte dessa coisa maravilhosa que é a consagração. Os sacrifícios transformam algo como carne queimada e a transformam em carne comestível. Eles a transformam em algo maravilhoso. Já tive chamados que adorei, chamados nos quais não sou muito bom. Fui líder de missão de ala uma vez. Fui péssimo nisso, simplesmente o pior. Mas sabe de uma coisa? Continuei tentando. Continuei fazendo. Deus pegou esse sacrifício e fez algo com ele. Ele pegou o que eu estava fazendo e fez mais com isso do que eu poderia fazer. A outra parte fundamental disso, eu acho, é que, de acordo com Levítico, um dos principais propósitos do sacrifício é fazer expiação. É isso que eles fazem. Eles restauram o relacionamento entre Deus e a pessoa. E o que faz isso, e isso é realmente muito interessante, é o sangue. Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Portanto, a noção dos antigos israelitas é que o que dá vida a uma coisa é o fato de ela ter sangue. E eu vos dei o altar para fazer expiação por vossas almas, pois é o sangue que faz expiação por vossa alma.
E isso é o que há de mais importante no sacrifício. Vocês estão tirando a vida de um ser vivo. Vocês estão derramando essa vida sobre um altar para que possam viver, para que possam estar em paz com Deus. O sacrifício sempre levanta a questão: o que ou quem morreu para que eu possa viver? É muito importante refletir sobre o que Levítico está fazendo. E isso sustenta basicamente o cerne da doutrina cristã que se encontra em Levítico. Jesus Cristo derramou seu próprio sangue para que pudéssemos viver. É por isso que, no sacramento, comemos o pão, mas bebemos o sangue para que possamos viver. E Levítico diz que é por isso que isso funciona. Há uma razão para fazermos isso. Não é porque Deus acha que matar animais é divertido. Há uma razão e uma doutrina reais para isso funcionar e para como isso funciona. E isso, na verdade, se relaciona de forma um pouco menos profunda em alguns aspectos, mas penso nas leis alimentares. Uma história engraçada sobre isso. Minha mãe estava se reunindo com os missionários. Eles perguntaram a ela sobre a palavra de sabedoria, tipo, nada de chá, nada de café, não fumar. Acha que consegue fazer isso, irmã Shannon? Ela disse, Élderes, eu sigo as regras kosher. Isso não é nada. Kosher é essa ideia de que você não pode comer esses animais, não pode comer aqueles animais. Mas o que acontece é que, na verdade, há uma lógica nisso também. Há uma razão por trás disso. Na verdade, é fácil ver com os peixes, porque os tipos de peixes que são apropriados para serem consumidos são aqueles que têm escamas e aqueles que têm barbatanas. Tubarões estão fora. Tubarões têm barbatanas, mas não têm escamas. Bagres estão fora. Bagres têm barbatanas, mas não têm escamas. Mariscos, totalmente fora. Os crustáceos não têm nem barbatanas nem escamas, porque o que Levítico está dizendo é que tudo se resume a essa noção de colocar as coisas em ordem, colocar as coisas em suas categorias adequadas, e não está afirmando, aliás, que essas coisas sejam mais ou ruins. O que está afirmando é: essas são as coisas que estão nas categorias que eu quero que vocês procurem. Animais terrestres, ruminantes, com cascos fendidos. Os porcos têm cascos fendidos. De acordo com Levítico, podemos aceitar isso, seja lá o que for, mas eles não ruminam. Eles estão fora das categorias. Conforme Levítico apresenta, na verdade, em Levítico 10, isso foi antes das leis alimentares. Diz que a função do sacerdote é fazer a distinção, diz, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, e ensinar ao povo como fazer isso. Esse processo de fazer a distinção, aprender a diferenciar entre essas coisas, é, novamente, um comportamento divino. O verbo que esse versículo em Levítico 10 usa para separar é idêntico ao verbo que Deus usa quando divide a luz das trevas, quando divide as águas das águas, quando divide a terra da terra. Quando fazemos esse tipo de distinção, estamos nos envolvendo em um comportamento divino. Eu estava conversando com um dos meus amigos judeus outro dia. Eu tinha acabado de dar uma aula noturna e ele brincou dizendo, bem, pelo menos você pode tomar uma xícara de café enquanto faz isso. E eu disse, vou tomar café no dia em que você comer bacon, rabino. Parte do propósito de nossas leis alimentares é a mesma coisa. É fazer distinções. É fazer a diferença. De certa forma, essas coisas importam? Claro. Quero dizer, se você comer bacon demais, sim, você vai morrer. Tudo bem, mas se você exagerar em qualquer coisa, de certa forma, sim, você vai morrer. Mas a experiência de dizer, não posso beber isso, não bebo café. A experiência de dizer, não posso beber isso, não bebo chá. Isso faz distinção, isso cria divisão. Então, talvez não haja necessariamente alguma razão científica, química ou física. É apenas que estamos nos diferenciando, até mesmo na alimentação. Isso está correto? Isso está correto. Embora todos os antigos bebessem vinho, vale lembrar que a principal bebida servida à mesa era vinho misturado com água, geralmente na proporção de 1:6 ou 1:10. Quando falamos que eles bebiam vinho, não estavam bebendo muito vinho nesse sentido,
mas bebiam o suficiente para matar todos os insetos que estavam na água. Mas isso, de certa forma, é irrelevante para o que Deus está dizendo, que é: você é meu. E por ser meu, você faz algo diferente. Eu também acho. Pelo menos nos dias de hoje, isso pode gerar algumas conversas. Um aluno veio falar comigo esta semana. Ele disse: bem, meu irmão diz que vinho é aceitável porque Jesus bebia vinho. E como isso pode ser um problema? E eu respondi: bem, vamos falar sobre os dias de Jesus. Eles tinham leis alimentares diferentes, mas nos dias de hoje, o Senhor provavelmente pensou: o que todo mundo vai beber? Pelo menos uma de 3 coisas: álcool, chá ou café. E isso vai gerar muitas conversas para você, certo? Quando alguém lhe oferecer isso, você vai dizer: eu não bebo isso. Sério? Por que não? Eu consigo imaginar o Senhor dizendo: o que devemos escolher? Não, essas vão servir. Isso vai gerar muita conversa, uma oportunidade para o meu povo distinto explicar às pessoas por que eles são assim. E nem sempre é negativo. Por exemplo, eu estava na pós-graduação em uma aula sobre Jerusalém. A turma era composta principalmente por judeus, devido à natureza do programa em que eu estava na Ohio State. E uma garota tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Turquia. Ela tinha comprado uma cafeteira turca. Ela ia levar café para toda a turma. Era realmente empolgante, enfim, todo esse conjunto de café. E eu disse: ah, bem, eu não bebo café. E ela perguntou: por quê? Eu respondi: bem, é contra a minha religião. E ela ficou tão animada por conhecer um cristão com leis alimentares. Interessante. Durante toda a vida ela dizia: não, não posso comer isso, sou judia. Não posso fazer isso porque sou judia. E as pessoas dizem: não posso fazer isso, sou santo dos últimos dias. Ela acabou me trazendo suco de laranja à parte, porque estava tão entusiasmada com essa noção de lei alimentar. Então, nem sempre se trata apenas dessa questão da missão, mas às vezes é possível estabelecer uma conexão dizendo: não, eu não faço isso. Posso cantar para vocês uma música que ouvi em um ônibus em Israel? Não consigo lembrar quem era Hank, mas cantava sobre como os muçulmanos não comem carne de porco e os judeus também não. Então era como se fosse uma música cantada por um judeu para um muçulmano ou por um muçulmano para um judeu. Vocês não comem porco, nós não comemos porco. Parece que sempre foi assim. E já que vocês não comem porco e nós não comemos porco, por que não deixamos de comer porco juntos? Você acabou de resolver todos os problemas do Oriente Médio. Você acertou em cheio, exatamente isso. Seja o que for que tenha acontecido, as guerras, o que for, está tudo resolvido. Adoro como o Levítico ensina de maneiras tão concretas. Mesmo algo que pareça realmente estranho, como as leis de pureza são. Fazemos isso no Novo Testamento. E, na verdade, fazemos muito mal. A primeira coisa que fazemos é associar a impureza ritual ao pecado. E isso é ridículo. Basicamente, todo israelita antigo e, portanto, no Novo Testamento, todo judeu podia esperar contrair algum tipo de impureza ritual o tempo todo. Francamente, já que as mulheres contraem impureza ritual todos os meses, isso não é pecado, mas mesmo quando você tem relações sexuais com sua esposa, vocês dois ficam ritualmente impuros. Isso é uma parte normal da vida. Há 2 coisas sobre isso que quero abordar. Primeiro, é por isso que vale a pena ler Levítico. Aliás, mais uma vez, porque você talvez já tenha ouvido falar de coisas no Novo Testamento, como Jesus e a filha de Jairo, e ele a tocou mesmo ela já sendo um cadáver, portanto ele estava ritualmente impuro. Se tivessem lido Levítico, saberiam que cadáveres podem transmitir impureza ritual por meio da sombra, o que significa que todos na sala já estavam ritualmente impuros. Ah, é mesmo? Não é preciso tocar no corpo para ficar em impureza ritual. É um tipo diferente de impureza. Portanto, todos os enlutados Pedro, Tiago e João já estavam em impureza ritual. É uma questão diferente e é importante compreender isso. Isso é independente do que é espiritual, provisório, puramente pragmático. Quando entendemos melhor Levítico, nos tornamos melhores leitores do Novo Testamento. Mas mesmo assim, quando você está em impureza ritual, você se lava com água, fica impuro até o anoitecer e então está tudo resolvido. Mas há uma lógica nisso também. Isso é Deus ensinando algo a eles. Quero que você imagine.
Isso é para o Hank, certo? Você vai ser nossa cobaia desta vez. Tudo bem. Olhe para os seus sapatos agora, eles não estão tão sujos. Você vai até a mesa da cozinha, tira o sapato e o coloca sobre a mesa e sua esposa pergunta: "O que você está fazendo? Tire essa coisa suja da mesa." Você tem 12 anos? Não estava sujo quando estava no seu pé. Ficou sujo quando você o colocou no lugar errado. Uma das ideias principais das leis de pureza é a matéria fora do lugar. Você tem que colocar as coisas nos lugares certos. É por isso que certos tipos de coisas são por sangue, porque outras substâncias corporais podem causar impureza ritual, porque elas pertencem ao interior do seu corpo. É por isso que tocar certas coisas é considerado impuro, porque está no lugar errado. Avram, é essa palavra, impureza. Nós pensamos, pecado. Acho que parte disso se deve ao fato de que, na verdade, é uma categoria útil para o pecado. O livro de Mórmon faz isso o tempo todo, o que é lamentável em alguns aspectos. O livro de Mórmon usa isso como uma metáfora para o pecado, mas depois a gente retoma isso e esquece que está sendo usada como metáfora, em vez de entender que é isso que está realmente acontecendo. Já tive alunos que perguntaram por que uma mulher que acabou de dar à luz não pode ir ao templo. Ela não fez nada de errado. Isso não tem nada a ver com a condição pessoal dela ou com a sua retidão. Tem a ver apenas com, e na verdade, de certa forma, e essa é uma daquelas questões pragmáticas, provavelmente há um aspecto higiênico que também é importante aqui, e novamente não posso ler a mente de Deus, mas pode haver algo por trás disso. Uma das coisas que é tão incrível sobre toda essa questão do Levítico é que há lógica nisso. Há lógica na maneira como Deus age. Existe uma teoria de que as leis de Deus não são arbitrárias. Mesmo que nem sempre entendamos a lógica, há algo ali que está nos ensinando alguma coisa. E o objetivo disso tudo é sempre nos tornar semelhantes a Deus. Não consigo imaginar levar tanto dinheiro ou todas as minhas coisas e simplesmente queimá-las. Pelo menos o bispo fica com elas e o dinheiro vai para alguma causa. Vai para a construção de um prédio, vai para a publicação de algo, para missionários. Isso é que eu estou me tornando sagrado ao destruir ou queimar tudo. Nesse ponto, certo? Falamos um pouco sobre expiação. Uma de nossas leituras para este "Vem, segue-me" é o dia da expiação, em Levítico 16. Adoramos isso por causa de Jesus e da expiação e do sacerdote e de todas essas imagens relacionadas a isso. Vamos ignorar o fato de que, na verdade, é meio estranho. Há lógica nisso também, mas é estranho porque parte disso é o bode expiatório. Na verdade, é para um demônio que vive no deserto chamado Azazel. Mas é isso que o hebraico diz, que há um demônio lá fora. Você coloca alguns pecados nisso, outros naquilo, e então você vai e ele vai e devora. E ele o devora lá no deserto. Então, na verdade, é um conceito um tanto estranho de pecado. É útil como símbolo, pois nos lembra que há coisas das quais não podemos cuidar sozinhos. Falando do dia da expiação, ainda não conversamos muito sobre isso. Não é esse o dia mais importante para eles? É o dia mais sagrado. O dia mais importante provavelmente é a Páscoa, porque foi quando Deus criou Israel. E você vê isso, na verdade, nas Escrituras, onde o dia da expiação não recebe muita atenção. Você não vê muitas referências ao dia da expiação nos profetas. Você não as vê mencionadas em outros lugares. A Páscoa está em toda parte porque a Páscoa é a principal história de salvação. Na verdade, mesmo no livro de Mórmon, eles falam sobre o evento da Páscoa da mesma forma que falamos sobre a redenção e a ressurreição de Jesus Cristo. O que é interessante nisso é que, na verdade, nós então unimos tanto a Páscoa quanto a expiação, mas é o dia mais sagrado do ano. E isso porque é nesse momento que Deus está olhando para nós. Este é o dia em que o sumo sacerdote não veste suas... É isso mesmo. Ele se veste como qualquer outro sacerdote. Ele veste branco. É nesse momento que Deus abre seus livros, olha para nós e pergunta: "Como vocês estão? Como vão as coisas?" E nós olhamos e respondemos: "Bem, estamos indo bem." Ou "Estamos indo mal." Ou
estamos indo como for. E ele escreve nosso nome no livro da vida e diz: vocês estão indo bem. Mas então o livro é fechado. Bem, na verdade, há uma conexão interessante aqui, em Doutrina e Convênio 128, onde Joseph Smith fala sobre o livro que Deus está escrevendo e que nossos registros, na verdade, ajudam a compor o livro que Deus escreve. De repente, pensamos: esses livros estão abertos. O que eu fiz? O que preciso corrigir? Como conserto isso? Esse ato de expiação, o ato de reconciliação, acontece quando nos voltamos para Deus. Quando nos voltamos e para os santos dos últimos dias, quando nos voltamos para Jesus e dizemos: você está certo. Este livro está aberto. Por favor, inscreva-me para sempre nele, e eis como estou mudando para ser inscrito para sempre. Porque então, de repente, você está observando. E novamente, ele está sempre observando. Mas agimos como se fosse assim. E o dia da expiação é simbolicamente olhar, e a porta está aberta, temos que fazer isso, temos que jejuar, temos que estar preparados. É importante no judaísmo. Você reconcilia as coisas do ano passado. De volta, a recomendação para o templo. Quaisquer pecados não arrependidos, não confessados, qualquer coisa que você precise resolver. Dia da expiação, você tem que fazer isso antes disso, porque se o livro estiver aberto e eles não estiverem arrependidos, eles vão estar lá quando os livros se fecharem. Tem que consertar tudo. Há uma conexão muito boa entre nossas próprias noções de nos aproximarmos de Deus e perguntarmos: ok, estou certo? Como isso funciona? Porque, novamente, nos arrependemos o tempo todo, mas o sacramento é um pouco diferente. Da mesma forma, os judeus se arrependem o tempo todo, mas o dia da expiação é um pouco diferente. Sempre me perguntei isso. Tenho um amigo em Israel, posso dizer que o nome dele é Yair. Ele disse: não vou muito à sinagoga. E eu perguntei: quando você vai? E ele respondeu: no Yom Kippur. Quero que todos os meus pecados sejam perdoados. Ok. Deus está observando. Não sei se o Yair vai ouvir isso, John. Se ele me mandar uma mensagem, vai ser tipo: eu te ouvi no programa, Avram. Então, esses são os capítulos de 1 a 7, esse sistema de sacrifícios. Sobre isso, quero acrescentar ao sistema de sacrifícios que cada um dos holocaustos ensina algo diferente. Então, no capítulo 4, você tem a oferta pelo pecado, tradução péssima, desculpe. Mas a razão pela qual fazem isso é porque a palavra para pecado é chata, e a palavra para essa oferta é hatat. É uma oferta. Traduzi isso como oferta de purificação, porque esse é o sacrifício, colocado no altar para purificar o altar. Essa é a oferta que você faz por pecados cometidos inadvertidamente. Há coisas que fazemos que são um ato de rebelião aberta, em que dizemos: sabe de uma coisa? Eu sei que isso é errado. Vou fazer isso mesmo assim, Deus. O hatat não é para isso. A oferta de purificação não é para isso. Esta é a oferta para o caso de você ter feito algo errado e ter se dado conta disso. Como você age? O que você faz com isso? Bem, acho que isso é realmente interessante para nós em termos de refletir sobre as coisas. Se você for ao livro de Mórmon, e o rei Benjamim é um desses lugares que mencionei anteriormente, a expiação aparece no livro de Mórmon em contextos do templo. Um desses contextos está no discurso de Benjamim no livro de Mosias, especialmente quando o anjo está revelando a Benjamim. Capítulo 3. Em 3:11, ele começou a falar sobre isso e diz: pois eis que também o seu sangue, de Jesus, expia os pecados daqueles que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus a respeito deles, ou que pecaram por ignorância. Essa é uma referência direta à oferta de purificação. Se você ler Mosias 2, verá que eles ofereciam sacrifícios no templo. Todos na audiência de Benjamim sabiam disso. Eles diriam: é disso que se trata. Então, o que ele diz é que a razão pela qual isso funciona é porque Jesus Cristo já cobriu isso. Portanto,
Essa oferta de purificação é uma referência específica ao que Jesus já fez ou fará por eles. É uma conexão muito interessante e muito importante. Às vezes brinco dizendo que não há um vazio em forma de Jesus na lei de Moisés. Com isso quero dizer que ela foi concebida para direcioná-los a Jeová e não necessariamente para a redenção em si, a encarnação, o ministério mortal. Parte do que Benjamim e Abinadi fazem é dizer: sim, mas deixe-me fazer uma explicação para você e mostrar onde isso se encaixa. Deixa eu encaixar Jesus bem nesse espaço. Muitas vezes, em Mosias 3, vemos o anjo dizendo: aqui está isso, e é assim que Jesus se encaixa nisso. É algo poderoso. O livro de Mórmon pressupõe e compreende o contexto da lei de Moisés. Isso é fantástico. Avram, nunca pensei que diria que achei os primeiros 7 capítulos de Levítico bastante interessantes. Estou animado com isso. Agora, você disse que a próxima sessão começa no capítulo 8. Isso mesmo. São os versículos 8 a 10. É uma espécie de mini-sessão que trata de Arão e sua família. É aqui que encontramos as leis kosher. É aqui que vemos ele sendo separado. É também aqui que encontramos essa história estranha no capítulo 10, que é a única narrativa em Levítico. E é uma narrativa estranha. 2 dos filhos de Arão pegam suas bandejas de fogo, acho que a KJV usa a palavra incensário, e oferecem fogo estranho diante de Deus e acabam sendo mortos. Nadab e Abiú são os nomes deles. Arão tem 4 filhos: o pai, Abiú, Itamar e Eleazar. Eles são mortos por causa disso. É uma história interessante, porque parte dela é uma das coisas intrigantes sobre Levítico. Vimos isso um pouco ao lado deste versículo 35. É essa noção de sacerdócio, mas, como santos dos últimos dias, temos uma ideia muito específica do que é o sacerdócio. Não estamos errados. O poder de Deus, tudo isso, mas nem sempre é isso que opera no mundo antigo. Nós nos remetemos a Arão como sacerdotes aaronitas. Falamos sobre os sacerdotes no altar. Falamos sobre os sacerdotes na mesa do sacramento. Há absolutamente continuidade, mas também há uma diferença no sentido de que os sacerdotes estão naturalmente associados principalmente ao templo, o que, creio eu, ainda é algo sobre o qual poderíamos realmente falar mais nesta igreja. Essa ideia de que o templo é fundamentalmente um lugar sacerdotal, ou seja, que é um lugar para o sacerdócio. E claro, o presidente Nelson e o presidente Oaks, que na verdade, tanto homens quanto mulheres recebem o sacerdócio no templo e recebem o poder do sacerdócio. Pensando nisso, mas também nesse reconhecimento de que parte do que a história ensina, algo muito condizente com Levítico, mas talvez um pouco mais complicado para nós na era moderna, é um lembrete de que ninguém está isolado. Com isso quero dizer que o fato de serem filhos de Arão e sobrinhos de Moisés não protege Nadab e Abiú de violarem os mandamentos e das consequências. E essa é uma lição difícil, não é uma lição agradável, é uma lição importante. Falamos sobre essa ideia das recomendações para o templo dos querubins, essa ideia de que, para fazermos parte da verdade do reino de Deus, entramos com a permissão de Deus. Porque Ele nos ama tanto, Ele diz, sim, entrem. Mas o fato é que não podemos forçar nossa entrada no reino de Deus. Com isso, não podemos dizer a Deus o que fazer. Você e eu em geral, não sei especificamente sobre você e eu, mas certamente sobre mim especificamente, sempre queremos dizer a Deus o que fazer. Dizer, é assim que acho que minha vida deveria ser. Isso é o que acho que é o melhor que podemos fazer. Na verdade, um dos meus versículos favoritos em Doutrina e Convênios é o versículo 1 de Doutrina e Convênios. Ele diz, o que eu falei. Não me desculpo, seja a minha voz ou a voz dos meus servos, é a mesma coisa. E quando lemos esse versículo, sempre nos concentramos na segunda parte. Isso é sobre profetas e ensinamentos proféticos. Isso é ótimo. Isso faz parte disso, sem dúvida. Mas adoro a primeira parte, onde Deus diz, o que eu falei e não me desculpo. Não preciso me explicar para vocês.
Às vezes eu o farei porque eu amo vocês, mas, francamente, quem manda aqui sou eu. De certa forma, esses dois filhos decidiram que sabiam melhor do que Deus como fazer as coisas. É uma história estranha, mas acho que o princípio aqui é: ah, tudo bem, Deus, você está certo. Você não precisa se explicar para mim. Você está no comando disso. Tive uma experiência uma vez, na verdade foi há muitos anos. Na verdade, agora, neste momento, estou ficando velho. Foi quando me candidatei pela primeira vez a um emprego na Universidade Brigham Young, quando enviei minha inscrição pela primeira vez e não fui contratado naquele ano. E, de novo, tudo bem. Certo, sabe? Essas coisas acontecem. E eu tinha um amigo, estudávamos juntos na pós-graduação, ele conseguiu um emprego e lembro-me de estar sentado em uma conferência de estaca e dizer: Deus, isso não é justo. Por quê? Isso não é justo. Essa é uma das revelações espirituais mais fortes que já tive, de certa forma. E Deus disse: Você está certo, Avram. Não é justo. E eu fiquei tipo: tudo bem, claro. E então foi engraçado porque na conferência de estaca, o presidente de estaca começou a falar sobre as coisas que estavam acontecendo na estaca. Sobre uma mãe com, tipo, 3 filhos menores de 4 anos que tinha câncer e iria morrer nos próximos 3 meses, sobre pobreza, sobre doenças, sobre acidentes. Então, depois que o presidente de estaca terminou, eu tive novamente Deus disse: Você realmente quer que seja justo, Avram? E eu disse: Não, Deus, estou bem. Estamos bem. Isso é ótimo. Estou bem com isso. Minhas provações são ótimas. Um pai é. A história sobre a família. Mais uma vez, Levítico se preocupa profundamente com Arão e sua família, Arão e seus filhos. Mas parte do que a história nos ensina é que isso não te isenta de A. Precisar guardar os mandamentos e B. De qualquer tipo de dificuldade. Essa história, mesmo sendo estranha, se encaixa nessa narrativa ampla sobre Levítico e sobre a santidade. De certa forma, é o lado difícil da santidade nesse sentido. Eu escrevi: Não brinque com fogo perto do meu. Foi daí que isso veio. Então parece que foi algo não autorizado. Eles não respeitaram Jeová. Isso, A palavra estranho ali, na verdade, significa estrangeiro. ok. Sempre que a KJV diz estranho, significa estrangeiro. Não significa estranho no sentido de bizarro, seja um estilo egípcio, seja algo de Midian, um fogo estranho, um fogo estrangeiro, e não propriamente israelita. E assim eles fizeram algo errado. A outra parte disso, aliás, e isso é intrigante em termos internos, também ensina que os sacerdotes são submetidos a um padrão mais elevado. Esse sacerdócio aqui significa que há mais coisas que eles são obrigados a fazer do que as outras pessoas. Arão não tem permissão para lamentar a morte de seus filhos. Ele não tem permissão para rasgar suas vestes. Ele manteve a calma, certo? Ele ficou calado. Parece que o que isso quer dizer é que Deus não pode ser zombado. Eu sei, é mesmo isso. Eu também percebi isso. Sem dúvida. Na nossa era moderna, certamente para mim, e até mesmo para meus filhos, é uma lição mais difícil ouvir a autoridade de Deus. Amamos o Deus amoroso que nos abraça, mas o Deus amoroso que nos corrige é muito mais difícil para mim, pessoalmente. Essa é uma lição que nos faz refletir. É assim que aprendemos a entrar na presença de Deus. Deus usa um momento de aprendizado. Esse é o versículo 10. Essa não é a questão, mas é semelhante. Eles não estão isentos de ter que seguir a letra da lei. Mas é semelhante ao fato de que algumas das pessoas mais justas, na minha opinião, passam por provações incríveis. O presidente Oaks perdeu o pai quando era jovem. O presidente Oaks perdeu a esposa. O presidente Nelson perdeu a primeira esposa. Eles não estão isentos das provações. Eu tive alguém em uma das minhas alas uma vez. Essa pessoa tinha boas intenções, tipo, sabe, o evangelho de Jesus Cristo facilita as coisas. Facilita a nossa vida. E eu fico pensando, será mesmo? Facilita lidar com algumas coisas, mas facilitar de verdade? Não sei se isso acontece. Pode-se dizer que o pecado torna a vida difícil. Ok, nesse sentido, sim. Nada disso é fácil. Talvez seja mais fácil, mas a vida é difícil em todos os aspectos. Meus filhos tiram sarro de mim porque
E provavelmente com razão, desde que são bem pequenos, ainda bebês, eu os consolo. Eu digo: olha, gente, eu sei, a vida é difícil e depois a gente morre. É como um adesivo de para-choque. É mesmo. Pai? Sim, exatamente. Mas na verdade, acho isso incrivelmente reconfortante. Que às vezes você só precisa parar um pouco e dizer: sabe de uma coisa? Isso é difícil, mas depois passa e pronto, né? Que não precisamos imaginar que de alguma forma existe algo especial na vida que torna tudo mais fácil para nós. Sim, minha sogra costumava dizer: quando tivemos gêmeos, o que você também teve, Avram, ela dizia: às vezes, quando você não aguentar mais, vá para a varanda, sente-se e diga ao Senhor que você não aguenta mais. Depois, levante-se, volte para dentro e continue. Ok, Temos alguns exemplos disso nas Escrituras. Mesmo isso, veja bem. Depois de toda essa história em Levítico 10, Moisés diz: o que você está fazendo com meu irmão? E Deus responde: olhe aqui. E então diz: Moisés ficou satisfeito, pois Deus disse: não, ele ainda pode fazer isso. Moisés diz: tudo bem, Deus, já chega. Mas, ele ficou satisfeito. Esse é o versículo 20. Depois há mais leis alimentares. do versículo 12 ao 16, em sua maioria, são leis de pureza. São leis sobre a lepra, leis após o parto. Uma coisa que quero dizer é que, em Levítico, na verdade, em todo o Velho Testamento e na maior parte do Novo Testamento, a lepra nunca se refere ao que você imagina ser lepra. Não é a doença de Hansen. A palavra hebraica é tsaraat. É uma ampla variedade de doenças de pele, psoríase, eczema muito grave. E você sabe que não é a doença de Hansen porque pode ser curada. E há regras sobre o que fazer quando ela desaparece. E claro, a doença de Hansen nunca desaparece. Ela simplesmente mata você, porque como conceito judaico, como conceito bíblico, tsaraat é toda essa panóplia de doenças. Pode ser uma dessas. Sim, porque você lê isso e pensa: uau, a lepra é super comum. O Senhor realmente quer falar sobre isso. Mas é qualquer tipo de doença de pele, uma grande variedade. São coisas que causam impureza ritual. Os sapatos no balcão. Exatamente. É um tipo de doença de pele que complica as coisas. É por isso que ele olha para ela e pergunta: ok, é esse tipo de doença de pele ou aquele? Quais são as que realmente se enquadram nessas categorias? Essas leis de pureza têm diferentes formas de transmissão, e há uma lógica nisso. É, em grande parte, a maneira de Deus colocar as coisas em seus devidos lugares. Interessante. Adorei esse exemplo de colocar os sapatos em cima da mesa. Faz todo o sentido. Não traga isso para cá. São animais, chamados de ratos, lagartos e coisas do tipo. São impuros, mais uma vez, porque há um certo nojo que, por sua vez, influencia como isso funciona em termos do que Deus está nos ensinando sobre nós mesmos. Mais uma vez, é um símbolo no sentido de, sim, isso é nojento, e eis o que você pode entender com isso em relação a algumas dessas coisas. Algumas delas são questões gerais de pureza, e para a maioria das coisas, a solução é simplesmente lavar com água. Há questões de higiene na lei de Moisés que eram muito práticas e deveriam ter. Sim, 100%. Se as pessoas tivessem feito isso, teria realmente ajudado com a infecção e tudo o mais. Isso, creio eu, faz parte da genialidade das leis de Deus, pois Deus vê, sabe e faz mais do que nós, inclusive o propósito, algo como a palavra de sabedoria, algo como as leis alimentares. Mesmo que o objetivo principal seja nos ensinar a nos separarmos, o fato de esse ser o objetivo principal não significa que não seja bom para você evitar essas coisas. Talvez haja uma boa consequência nisso, sim. O mesmo vale para lavar as mãos. O mesmo se aplica, por exemplo, à mulher que se afastava por estar ritualmente impura após o parto. Antigamente, as mulheres com bebês passavam por um período de recuperação sobre o qual, na era moderna, não se fala. Esperamos que as mulheres simplesmente se recuperem logo em seguida. Dar à luz é desgastante para o corpo.
E há coisas que acontecem depois que precisam ser cuidadas. Mesmo que seja por uma questão de pureza ritual, isso na verdade traz um benefício útil. Há algo intrigante nisso, que ensina algo sobre separação, mas também diz: talvez seja melhor tirar um tempo e descansar um pouco, e deixar a mulher se recuperar. Há um pouco de misoginia na lei também, porque é um código legal antigo, mas Deus, é claro, não é. E ele está lá dizendo: deixem-me encontrar maneiras de ajudar vocês a se ajudarem uns aos outros. Gosto disso. Deixem-me ajudar vocês a se ajudarem uns aos outros. Avram, o que você quer fazer a seguir? 17 a 26 é chamado de Código da Santidade. É um código legal completo e independente. Uma das coisas que vemos, de fato, no Velho Testamento, de maneira geral, é que temos essa ampla lei de Moisés. Dentro dela, há uma espécie de subcoleções. Há um código de convênio, um êxodo, há um código inaudível. E aqui está o código de santidade. Tudo gira em torno de como sermos santos. De certa forma, gosto de pensar nisso como um manual de instruções. A base da religião e da prática dos santos dos últimos dias é Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios 20, a Constituição da Igreja. Nós perguntamos: de onde tiramos isso? Tiramos de Doutrina e Convênios. Mas é claro, a igreja em 2026 não se parece com a igreja de 1830. Em termos de organização sacerdotal, em termos de hierarquias, Joseph Smith nunca foi a uma reunião sacramental porque não houve nenhuma durante toda a sua vida, certo? Mas podemos dizer que nossa igreja é construída sobre doutrina e convênios. Essa é a base da revelação para a nossa religião, mesmo que o que estejamos fazendo seja construir a partir de extrapolações de... E vemos isso acontecendo com a lei. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, mas vemos pontos a partir dos quais eles estão construindo, extrapolando. Parece que vemos pessoas diferentes de épocas diferentes extrapolando o que um editor como Mormon reuniu para nós. É como ter instruções de 1969, de 2013 e de 2026, todas juntas no mesmo volume. Isso explica, por exemplo, que Êxodo 20 tem uma lei sobre a escravidão que diz que se você tiver um escravo israelita, após 7 anos, você deve libertá-lo. Deuteronômio tem uma lei sobre a escravidão que diz que se você tiver um escravo israelita, após 7 anos, deve libertá-lo e dar-lhe coisas. Você deve dar-lhe presentes para ajudá-lo a se estabelecer na vida depois de libertá-lo. Levítico 25, nosso código de santidade aqui, contém uma lei sobre a escravidão que diz que não se pode fazer israelitas escravos. Todas essas três estão claramente construídas em torno da mesma ideia, mas elas a desenvolvem de maneiras diferentes porque parecem ser diferentes manifestações da lei de Deus, em épocas e lugares diferentes. Pois, é claro, há 2 razões para criar leis. Uma razão para criar uma lei é porque alguém está fazendo algo e você quer que isso pare. Essa é uma razão para criar uma lei. A outra razão para criar uma lei é dizer: isso é algo em que acreditamos e que é importante para nós. E você vê isso em alguns de nossos mandamentos, você vê isso em algumas coisas, especialmente em doutrina e convênios, certo? Vocês estão fazendo isso mal e precisam melhorar nisso. E há claramente mandamentos de Deus que dizem: é assim que eu quero que vocês sejam. Então não façam isso. Isso nunca, na verdade, foi um problema. Simplesmente não façam isso para que nunca se torne um problema. Porque isso é importante. E, de certa forma, muitas das leis e do código de santidade me parecem assim, demarcando o que significa ser israelita. Portanto, certos comportamentos e certas práticas estrangeiras são proibidos, como práticas mágicas e de adivinhação. Não se deve comer sangue, porque é no sangue que reside a vida. É por isso que os judeus, aliás, não comem sangue na carne. Carne kosher. Você abate o animal, mas corta sua garganta o mais rápido possível e o pendura até que todo o sangue escorra. Porque se você comer o sangue de algo, você está comendo a vida dele. E diz: não precisamos comer a vida, é respeito pela vida.
Isso foi muito esclarecedor e me ajuda a pensar no Novo Testamento, que ensino com mais frequência do que o Velho. Eu penso, isso faz sentido. Isso se encaixa na história de Jesus. Vou direto ao início disso. O livro é Levítico. Quando falam da lei de Moisés, eles se referem a toda ela, mas começam pelo Levítico. O Levítico é o livro mais importante no pensamento judaico. Ok, então esse é o livro que Jesus leu. Este é o livro que Jesus leu. Este é o livro a partir do qual ele pensava. E é o livro que seus oponentes liam. E, claro, voltando ao nosso famoso versículo, parte de ser como Deus é ser bom com as outras pessoas, estar disposto a tratar as pessoas da maneira como Deus as trata. O que, naturalmente, é o motivo pelo qual ele diz: olhem, pessoal, não se vinguem nem guardem rancor, e amem o próximo como a si mesmos. Levítico 19:18. Quando Jesus está procurando lugares para ensinar, eu sempre trago isso à tona quando falamos sobre isso nesta igreja. Falamos sobre, vocês sabem, nós não vivemos mais a lei de Moisés. E eu digo, bem, não oferecemos mais certos sacrifícios de animais e não seguimos mais certas leis de pureza, mas há partes da lei de Moisés que ainda seguimos 100%. Eu nem gosto da distinção entre lei superior e lei inferior. Não acho que seja útil porque, se falarmos sobre, o que é a lei superior? A lei superior é amar a Deus de todo o coração, diretamente do Deuteronômio, e a lei superior é amar o próximo como a si mesmo, diretamente do Levítico. Essa ideia de que, de alguma forma, estamos dividindo. Agora, podemos falar sobre um conhecimento mais elevado de Jesus a respeito das ordenanças. Talvez haja algo como lei superior e lei inferior em termos de ordenanças. Porque, é claro, o tabernáculo e, portanto, o templo eram basicamente e exclusivamente ordenanças aaronitas. Em nossos templos, realizamos tanto as ordenanças aaronitas quanto as melquisedequinas, portanto, pode haver algo nisso. Mas em termos do que Deus realmente deseja fazer e qual é o propósito da lei, a lei de Moisés, ela é a lei mais elevada de Deus no sentido de amar a Deus e amar o próximo. E isso vem diretamente da lei de Moisés. Vem diretamente de Deuteronômio, vem diretamente de Levítico. Essa é uma ótima percepção. Gostei disso. Algo que eu encorajo nossos ouvintes a fazer. Perguntem a si mesmos: se eu fizesse isso, seria uma pessoa melhor? Isso me ajudaria a ser um melhor seguidor de Jesus? E se a resposta for sim, então façam isso. Então é uma boa ideia. Levítico 19:11. Não roube, não minta. Essa é a versão de Levítico dos 10 mandamentos. 19:13. Não roube das pessoas. Não assalte. Não retenha o salário de alguém que foi contratado. Diz até mesmo, não demore para pagar a eles. Se você os contratou para um trabalho e eles terminaram o trabalho, não fique com esse dinheiro. Esse dinheiro é deles, certo? Então, mesmo na forma como você trata os funcionários, não amaldiçoe os deficientes ou as pessoas com necessidades especiais. Aqueles que têm dificuldades não estão lá para você zombar deles. Não fofoque. Todas essas coisas que lemos em Levítico 19 são comportamentos realmente muito importantes para que sejamos como Deus quer que sejamos. Um fofoqueiro? Sim. Eu ia perguntar o que você acha do mito de que, o Deus do Velho Testamento é irado e o Deus do Novo Testamento, é tão bondoso. E aí você lê Levítico 19. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não roube, não minta, não fofoque. Algumas coisas. Em certos níveis, o mito está enraizado em formas ocasionalmente antissemitas de falar sobre as coisas. O Velho Testamento é o livro judaico, o Novo Testamento, o cristão. Às vezes isso cai nessa armadilha e se liga a coisas anteriores, então precisamos estar sempre muito atentos a isso. O Velho Testamento fala de olho por olho e dente por dente. E realmente diz isso. Mas, como já argumentei antes e continuarei a argumentar, é uma lei sobre limites. É apenas olho por olho, apenas dente por dente. Se eu brigar com o João e ele me arrancar um dente, não posso então arrancar o olho dele. Sim, não é assim que funciona. Tem que ser o mesmo, certo?
Até mesmo na minha aula sobre Jesus Cristo e o Evangelho Eterno, eu faço isso. Eu digo, ok, me deem algumas palavras para descrever o Deus do Velho Testamento. E eles respondem, severo e implacável. Eu digo, ok. Agora me deem algumas palavras para descrever Jesus. E eles dizem, amoroso, misericordioso e acessível. E então eu, porque sou esse tipo de pessoa, mostro uma citação do presidente Nelson ou do presidente Oaks, onde eles dizem, precisamos reconhecer que Jesus é Jeová, o Deus do Velho Testamento. E eu disse, então, como conciliamos o fato de que, de acordo com nossa doutrina, esses não são apenas qualquer coisa, esses são, na verdade, exatamente a mesma pessoa? Eles ficam um pouco surpresos com isso. Eu disse que parte disso, é claro, é que não somos, como vocês apontam, leitores suficientemente bons do Velho Testamento. Não lemos com atenção suficiente porque, novamente, o Velho Testamento insiste na misericórdia de Jeová. A ideia de que justiça e misericórdia são categorias concorrentes é uma noção do Livro de Mórmon. Agora, eu amo o Livro de Mórmon, e não vou dizer isso para criticar o Livro de Mórmon, mas no Velho Testamento, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus são exatamente a mesma coisa. Deus é misericordioso porque é justo, e ele não pode ser misericordioso a menos que seja justo. Há uma ótima citação do presidente Holland, que ele disse em uma devocional da Universidade Brigham Young há muitos anos, na qual ele afirmou: por mais assustador que seja imaginar um Deus justo, imagine o quanto seria mais assustador imaginar um Deus injusto. Mas esse mito surge por nos concentrarmos em algo como Levítico 10, e não em Levítico 19, ou em algo como Êxodo 32, e não em Êxodo 35. E também surge, é claro, por nos concentrarmos em algumas partes do Evangelho, mas não em outras partes do Evangelho. Jesus diz às pessoas que abusam de crianças que é melhor para elas terem uma pedra gigante amarrada ao pescoço e serem afogadas. Sim, e você não leu Mateus 23. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, vocês são como um copo sujo por dentro e limpo por fora. E a propósito, essa é uma referência às leis de pureza em Levítico, aliás. Ei? As taças do interior e do exterior vêm do Levítico. Vou anotar isso. Bem, voltamos à ideia de que falamos anteriormente aqui em Levítico 10, essa ideia de dizer a Deus o que ele pode fazer e quem ele pode ser. É a ideia de dizer, bem, obviamente, o que torna Deus bom é ser gentil comigo. Atender todas as minhas orações e resolver todos os meus problemas. Mesmo que entendamos doutrinariamente que não é assim que as coisas funcionam, cada um de nós sente isso de forma inerente. Inerentemente, todos nós sentimos que o que torna Deus bom é ser bom para mim. Precisamos reconhecer que Deus é bom, que Deus é bondoso e que Deus é justo. Portanto, tudo o que Deus fizer será bom, bondoso e justo. Mas bom, bondoso e justo não é a mesma coisa que gentil. Isso é difícil. Não estou sugerindo que nós, que somos menos bons, menos bondosos e menos justos, não devamos ser gentis. Sejamos gentis. Certo. A frase no Velho Testamento, ele fala sobre isso. Diz que ele é lento para irar-se. Diz que ele é um Deus zeloso. Diz, porque Deus é um Deus zeloso, que castiga a iniquidade nos pecados da terceira e quarta geração. E então paramos aí e diz, mas que mostra misericórdia a milhares de gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele é lento para irar-se, rápido para perdoar. O Velho Testamento insiste continuamente na misericórdia de Deus. Essa é a principal característica que eles veem em Jeová, o quanto ele os acompanha e os ama. Então, acho que você está absolutamente certo, Hank. É um mito. É um mito enraizado no mal entendido da cultura antiga. É um mito enraizado na tentativa de comparar Jesus com qualquer outra coisa. É um mito enraizado em nosso próprio desejo de querer que Deus seja bom para nós. Vamos voltar à nossa discussão anterior sobre provações.
Há um ótimo midrash em um texto judaico chamado hebraico. É um midrash sobre Êxodo. Um dos rabinos diz: nós não somos como as outras nações. Ele diz: as outras nações louvam seus deuses quando as coisas vão bem e os amaldiçoam quando as coisas vão mal. Mas nós louvamos nosso Deus quando as coisas vão bem e louvamos nosso Deus quando as coisas vão mal. De muitas maneiras, é essa perspectiva que precisamos ter para ver o quão misericordioso Deus realmente é. Parece o Jó. Sim, é muito parecido com Jó. O Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do meu Senhor. Sim. Quando tive momentos em que me senti assim, em que pensei, Deus, neste momento, muito mais me foi tirado do que dado. Mas de qualquer forma, aleluia. Exatamente. Aleluia, de qualquer forma. Tu és o meu Deus, e eu não vou te abandonar só porque as coisas parecem difíceis. Do contrário, é uma transação. É como uma máquina de venda automática. Se você me der o que eu quero, então eu realmente gosto de você. E os convênios tratam de relacionamentos. Quando Deus fala sobre ser um povo santo, Ele não está falando sobre fazer você passar por um monte de dificuldades para que você possa ser um certo tipo de qualquer coisa. Ele está falando sobre você ter estabelecido um relacionamento comigo. É claro que o presidente Nelson, cujo nome e memória sejam abençoados, apresentou amplamente à igreja esse Hesed. Você faz o seu Hesed. Você faz o que eu peço. Eu farei o meu Hesed e tudo mais, mas estamos unidos. Às vezes, isso significa que você pense em seus próprios relacionamentos. Às vezes, isso significa que eu darei mais. É claro que Deus sempre faz mais do que nós jamais poderíamos fazer. Este não é um relacionamento de igualdade, mas os convênios tratam de relacionamentos, e o que a lei de Moisés está tentando dizer em Levítico e em todos os outros lugares é isso que eu quero que você faça em nosso relacionamento. É isso que estamos fazendo juntos, porque estamos nisso juntos. Estamos nisso juntos. Avram, percebi que a lei de Moisés é muito abordada no livro de Mórmon. Estou animado em contar ao nosso público que você escreveu recentemente sobre a lei de Moisés no livro de Mórmon. Você poderia nos contar mais sobre isso? Sim, claro. Obrigado. É um projeto de longa data no qual venho trabalhando. De certa forma, há tempo demais, mas estou publicando um livro pela editora Greg Cofford Books. Ele será lançado em breve. Esperamos lançá-lo ainda este ano. E, na verdade, neste livro, eu analiso todos os pontos em que consigo identificar a aplicação da lei de Moisés, às vezes em lugares mais comuns, que são fáceis de perceber. Outras vezes, em situações em que pensamos, isso não é algo que consideramos parte da lei de Moisés. Mas eles certamente teriam visto nisso uma base da lei de Moisés. Lugares onde há sacrifícios, lugares onde se fala em fazer juramentos. Eu percorro o livro de Mórmon, analisando de onde essas coisas vêm. A ideia é que se você estiver interessado, há algo sobre a lei em 2 Nef 5, aqui está, pelo menos, o que um cara viu sobre isso. Aposto que isso aumentou seu testemunho da antiguidade do livro de Mórmon. Por quê? Será que Joseph Smith simplesmente inventou isso, colocou isso lá? No que diz respeito a abrir espaço para o Espírito Santo testificar, há muitos pontos em que, de repente, o livro de Mórmon se mostra incrivelmente enraizado, não apenas na Bíblia, mas na lei de Moisés. Adorei. John, o dia de hoje foi muito útil. Informações muito boas. Sim, Estou mais curioso e interessado em Levítico. sim, eu também. Entendo o que Avram quis dizer quando afirmou que há beleza na ordem, e isso resume muito bem o que se trata aqui. Limites claros. Quero 2 anéis aqui, quero 2 correntes de ouro aqui. Há beleza nisso. As coisas em seus devidos lugares. Sim, gosto da ideia de um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Parece uma ideia do Levítico. É mesmo sim. John, fico triste por ter visto isso no final. Deves te levantar diante da cabeça grisalha. Eu deveria ter te descrito dessa forma. A cabeça grisalha? A cabeça grisalha. Significa velhice. Significa levantar-se. Levantar-se quando a velhice está... Desculpe, não consigo ouvir você. O quê? Hoary significa branco. Então a cabeça Hoary são os cabelos brancos. Sim,
Vá procurar alguém com cabelos brancos e diga: Ei, você tem a cabeça grisalha. Veja como isso vai cair. Avram, este foi um dia realmente ótimo. É tão divertido. Sinceramente, logo no início, sabe por que eu amo Levítico? Porque encontro Deus lá. É por isso que amo Levítico. Eu encontro Deus. Mais importante ainda, Ele me encontra. Agradeço por me deixar falar um pouco sobre isso. Sim. Sabe, voltando a O Violinista no Telhado, Tevye queria ser um homem rico, mas por quê? Para poder conversar sobre os livros sagrados com os rabinos. Adoro que esse fosse o único motivo que ele tinha. Eu adoraria simplesmente sentar e conversar sobre os livros sagrados, e é isso que temos que fazer. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Avram Shannon por estar conosco hoje. Agradecemos à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Continuamos a explorar os 5 livros de Moisés no Follow Him. Como forma de agradecimento aos nossos maravilhosos ouvintes, adoraríamos presentear vocês com a versão digital do nosso livro, Encontrando Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele oferece reflexões curtas e significativas extraídas de nossos episódios anteriores sobre o Velho Testamento. Acessem followhim.com, ou seja, followhim.com, para baixar sua cópia gratuita hoje mesmo. E vocês também encontrarão o link para adquirir a edição impressa. Obrigado por fazer parte da nossa família Follow Him. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.